São Paulo, how are you doing? Como é que vai, São Paulo? Wow, you guys are fired up. Vocês são aqueles que queimam. You can feel the heat in the building. Dá para sentir o calor nesse prédio. There's an American slang term that says it's lit. Existe uma gíria americana It's que fala lit. it's lit, que It's quando você lit. fala que tá aceso. You guys feel that too? E vocês sentem isso aqui nesse prédio? Awesome. Let's do this. Então a gente vai fazer o seguinte. You guys honored me. Vocês me honraram. I appreciate that Eu applause. agradeço muito isso. I honor you too. Mas eu também quero honrá-los. But I want us Mas eu quero que to nós give Jesus demos the a greatest standing Jesus ovation o maior grito ever. o maior grito para Jesus que a gente Give it jamais up. deu. Yes, come on. Agora, Jesus! 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 We love you! We love you! Hallelujah! Hallelujah! Worthy, Lord, you're worthy! Woo! Woo! Turn to someone next to you, give them a high five. dá um high five aí para alguém do seu lado. Turn to the other side, give them a handshake. Vira do outro lado, dá a mão para essa pessoa. And you may be seated. E aí você pode se assentar. Wow, you know what I love about you, Brazil? Sabe o que eu amo sobre o Brasil, sobre vocês? I love your passion and Eu your amo affection. a paixão e a afeição de vocês. Sometimes Americans, we try to be too cool. Às vezes lá, nós, americanos nos Estados Unidos, a gente tenta ser cool demais, I feel descolado demais. I feel like I might be more Brazilian than Eu American. acho que às vezes eu sou mais brasileiro do que americano. Because you get me around Jesus, I get on fire. I get Porque toda vez que eu excited. tô com Jesus, eu fico empolgadaço. I'm naturally a very affectionate E eu person. naturalmente sou alguém que sou bem afetuoso. When I first came to Latin America, E a primeira vez que eu vim para América Latina, somebody was trying to coach me to get me ready. alguém estava tentando me ensinar e me preparar para o estilo latino. And they say, man, they're going to come and they're going to kiss you. E aí eles falaram, os caras vão vir, eles vão te beijar. And I said, the men are going to kiss me too? Eu falei, os homens também vão me beijar? And to this particular country I was going to Latin America, they said, yeah, the men will kiss you E aí too. nesse país específico da América Latina que eu estava indo, eles falaram, os homens também vão te beijar. I'm from San Francisco, so I don't know if I was ready for that. Eu sou de São Francisco, então eu não sei se eu estava pronto para isso. But when we got there, I recognized it wasn't really like a kiss. Mas aí eu cheguei lá e eu entendi que não era um beijo I think mesmo. like a kiss where your lips touch each cheek. Tipo, não é o beijo daquele que é o beijo que o lábio toca a bochecha. You guys put the cheeks together and do an air kiss. Os caras juntam a bochecha e dão um beijo no ar. So I could do that. I Então, could do an isso air eu kiss. consigo fazer, um beijo pro ar. I want to talk to you about something I think is very important. E eu quero falar hoje à noite sobre algo que eu acho que é muito importante. And I want to open up to you a little bit about something about my life. E eu queria abrir para vocês um pouco sobre algo que é da minha vida. When I came to Christ, my greatest struggle Quando eu vim para Jesus, a minha maior luta was insecurity. era a insegurança. I got a D+, which is not a good grade in high Eu school tinha speech. um D+, que é como se fosse uma nota 6 na escola. I had a high school counselor advise me to never do anything that required public speaking. Eu tinha um tutor na escola que me falava assim, ele me aconselhou, nunca fale em público, não faça nada que te leve a falar em público. This counselor advised that I would do work with my hands. E esse tutor, ele me aconselhava, olha, você tem que fazer trabalho com as mãos. So when I did go to college, my major was computer engineering. Então quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer o curso de engenharia de computação. But of course, when I got to college, I got saved. Mas aí eu fui para a faculdade e eu fui salvo. And so I had this problem. Então eu tinha um problema. I wanted people to know about Eu Jesus, queria que as pessoas conhecessem a Jesus, but I had insecurity. mas eu tinha insegurança. I could speak to people one-on-one. Eu conseguia falar um a um com uma pessoa. I could speak to people two-on-one. Eu conseguia falar com duas But pessoas. when the third person walked up, Mas aí quando chegava uma terceira pessoa, I was quiet. eu era bem silencioso. Like Moses, I would stutter. E eu ficava que nem Moisés, eu gaguejava. And I said, okay, God,
I'll do what you call me to do. Então eu falei um dia, Deus, tá bom, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. But I don't want to have to speak in front of anyone. Mas eu não quero ter que falar na frente de ninguém. I'll hand out flyers. Eu vou dar folhetos aqui. I'll witness to people one-on-one. Eu vou testemunhar um a um para as pessoas. And the Lord began to deal with me. E o Senhor começou a lidar comigo. And He began to show me E Ele começou a me mostrar that so many of my que problems tantos dos meus problemas were rooted in this thing that I eles want to estavam talk to you tonight. enraizados sobre um assunto que eu quero falar hoje à noite, It's called identity. que é chamado identidade. One of the greatest crises impacting people of this age Uma das maiores crises que tem impactado as pessoas nessa época is that hell tries to hand us a wrong photograph é o inferno tentando nos dar uma fotografia diferente of who we are. de quem nós somos. How many of you have heard of Instagram? Quem aqui já ouviu falar do Instagram? How many of you are on Instagram? Quem aqui está no Instagram? You see somebody's picture, Você olha para uma foto de alguém, they got a cute little kid, aí ele tá lá com um filhinho bonito, like T's little guy, Koa. tipo os filhinhos do pastor Teófilo, super bonitinhos. He's so cute. Ah, ele é tão bonitinho. Here you got Junior holding him. Aí você tá lá, a foto com a Júlia segurando. You click like. Aí você aperta um like. That really looks like love. E aí que parece amor. Someone else has a great scenery in which they've taken a picture. Aí uma outra pessoa faz um post de um lugar lindo que ele tá. Maybe they went to the coast and the beaches of A Brazil. pessoa talvez foi lá numa praia linda no You Brasil. like that picture, you click like. Aí você dá um like na foto, você aperta lá o coração. But this is the real battle. Mas a luta verdadeira e real é a seguinte: Is that hell presents a photograph of you. é que o inferno ele apresenta uma foto sua. And if you're not careful, you end up clicking like on the devil's E Instagram se of você you. não tiver cuidado, você vai apertar um like numa foto do inferno sobre você. For years I did that E por muitos anos eu fiz isso. until I saw heaven's photograph of who God created me to Até que be. um dia eu vi uma foto dos céus de quem Deus me fez para ser. Now I click like on that Hoje Instagram. eu dou like nessa conta do Instagram. We have a generation that suffers from identity crisis. A gente tem uma geração que sofre de crise de identidade. We have a generation that suffers from spiritual identity A crisis. gente tem uma geração que sofre por uma crise de identidade espiritual. In the church, E na igreja, sometimes there are people, às vezes tem pessoas they have one foot in the que world, eles têm um pé no mundo, one foot in the kingdom. um pé no reino. When they're around their Christian friends, Quando eles estão com os amigos cristãos, when they're around people that love quando eles Jesus, estão com aqueles que amam a Jesus, they talk a certain way. eles falam de um jeito They act a específico. certain Eles way. agem de um jeito But then específico. when they're around their other Mas aí eles friends, estão com os outros they're amigos, totally different. eles são completamente That's diferentes. called an identity Isso é crisis. chamado de crise de identidade. We have people that have sexual identity A gente crisis. tem pessoas que têm crise de identidade sexual. The enemy's war over a generation Existe uma guerra do inimigo contra toda uma geração. is who God's created you to be. A batalha é quem Deus te fez para ser. And God is a God of E purpose. Deus é um Deus de propósito. Your gender is purposeful for your destiny. O seu gênero, ele existe com um propósito por causa do seu destino. But the enemy is the author of chaos and Mas confusion. o inimigo, ele é o autor do caos e da confusão. He wants you Ele confused. quer você confuso. Because when you're in confusion, Porque quando você está em confusão, you do not have the key to your destiny. você não tem a chave para o seu destino. Identity. Identity A identidade, is the key to your destiny. ela é a chave para o seu destino. The Bible says in Zechariah 12:9. E a Bíblia fala lá em I Zacarias just want to 12, focus on 9. this phrase. E eu quero só focar nessa frase. One of my favorite verses. Um dos meus versículos It favoritos. talks about the last E days. fala dos últimos dias. And it says in the last E days fala lá, nos últimos dias, that the weakest among them que os mais fracos deles, shall be as David. eles serão como Davi. It also E says também diz that the house of David que a casa de Davi, will be like God. ela será como Deus. Now stop, let's check this out. Então para aqui e observa um minutinho só. The weakest among you like David? O mais fraco de todos entre vocês como Davi. David was a lean, mean fighting machine. Davi era uma máquina de guerra e de batalha. As a teenager, E como he adolescente, took some rocks ele pegou umas pedras and knocked out a dude bigger than Shaquille e O'Neal. ele derrubou um maluco maior que o Shaquille O'Neal. Goliath was 9 foot 9 O inches. Golias era gigante He took him on. e ele derrubou.
The dude put foreign armies to flight Ele colocou exércitos para correr, by himself. sozinho. He took a band of misfits Ele pegou um grupo de maus ajustados and made them the e greatest fez deles o maior, hand-to-hand combat army. o exército de combate de Of all batalha time. pessoal de todos os tempos. But this verse says something about us. Mas esse versículo fala algo sobre nós. When I grew up in Oakland, California, Quando eu cresci lá em Oakland, na we Califórnia, used to play pickup basketball. a gente jogava um jogo de basquete daqueles que você escolhe o time. So there would be two captains. Então tem dois capitães. So I'd say, you got first Eu pick. falo assim, então você pega, escolhe So o he primeiro. would pick somebody. Aí ele vai lá e escolhe um. Then I would pick Aí eu somebody. ia escolher outro. And we're all in the schoolyard. E aí todo mundo tá lá no Or at pátio the da park. escola, ou estamos num parque. And you get down to the last E aí person. você chega no último cara. I want to let you in on a secret. E eu quero te dar um segredo aqui. The last person isn't picked. O último nunca é escolhido. They go on a team by default. Ele vai pro o outro time que tá faltando. It's like, okay, Junior's left. Who wants Junior? Ah, tá bom, o Júnior aqui é o último. Quem que é o Júnior? You got to take him. Okay, I'll Ah, take você tem him. que levar. Tá bom, eu levo, vai. The Bible's letting us know A Bíblia tá nos fazendo that entender we pick who we think are strong. que a gente escolhe quem a gente acha que é forte. There's going to come a breed of believers Mas vai existir uma raça de that the crentes last person picked que a última pessoa will escolhida, be like David. ela será como Oh, Davi. come on, you got to hear this right. Galera, você tem que entender o que eu tô falando. So what does that tell me? O que isso me fala? Weakness is not the problem. A fraqueza não é o problema. Not knowing what God says about you is the problem. Não saber o que Deus diz sobre você é o problema. Weakness is not the A disqualification. fraqueza não é uma His desqualificação. strength will be made perfect in weakness. A história será feita perfeita na The fraqueza. disqualification A desqualificação is if we let the world define é us. se a gente permitir o mundo definir quem nós We let somos. the past define A us. gente permite com que a pessoa We defina quem let a gente our é. perceived failures A define gente us. permite com que as nossas falhas definam a gente. And the moment you do that, E na hora que você faz isso, you break agreement with God. você quebra um acordo com Deus. You click like on the devil's Você Instagram. aperta o like no Instagram do diabo. And here is the deal. E aí o acordo é o seguinte. Hell casts its vote. Hell casts its vote. Então o inferno, ele vai dar o voto dele. Heaven casts its vote. Aí os céus vão dar o voto dele. Your vote breaks the tie. E o seu voto é o de desempate. Who do you say you are? Quem você diz que você é? When I grew up in Oakland, there's a zoo in Oakland. Quando eu cresci lá em Oakland, tem um zoológico lá. Oakland is an economically depressed city. E Oakland é uma cidade totalmente economicamente ruim. And I grew up in the ghetto of Oakland, West Oakland. E eu cresci lá no gueto, lá da parte oeste de Oakland. When I was a kid in public school, E quando eu era uma criança lá na escola we had pública, a field trip to the Oakland Zoo. a gente tinha então uma viagem de escola pro zoológico. I had never been to the Oakland Zoo E eu before. nunca tinha ido para esse zoológico de Oakland. When I got to the zoo, Quando eu cheguei no zoológico, I found out that I wasn't the only one who was poor. eu descobri que eu era o único pobre. The zoo was poor. The zoo was poor. I wasn't the only one Eu poor. descobri que eu não era o único pobre. O zoológico era pobre. They didn't have good animals at this Não, zoo. não tinha bons animais nesse zoológico. They had a dog at the zoo. Seriously, I'm Tinha not even playing. cachorro no zoológico, ao nível. They told us the dog was from Africa. Eles falaram pra gente que o cachorro era da África. I go, no, that's Poochie from down the street. Cara, mó cachorro vira-lata. They brought out a bird. It looked like a pigeon to me. Tinha um pássaro lá, parecia uma pomba. I told you our zoo was ghetto. Cara, o nosso zoo era zoado. Nosso zoológico. But then they brought out something kind of cool. Aí eles trouxeram um negócio que era da hora. They brought out a lizard. Eles trouxeram um lagarto. Lagarta. But they said a funny name for the lizard. Mas aí eles deram um nome engraçado pra esse lagarto. They said the lizard was a chameleon. Aí eles falaram, ó, isso aqui é um camaleão. And I thought, this is cool. Eu falei, da hora. I'm like, what does the lizard do? Eu falei, o que esse lagarto faz? They said the lizard can change colors. Falaram, ó, ele consegue mudar de cor. I'm like, ooh, that's Eu bad. falei, cara, isso é da hora. So they put the lizard, the chameleon, on a leaf. Aí eles colocaram o camaleão em cima de uma folha. The leaf was green, E a folha era verde. and the chameleon looked green. Aí o camaleão ficou verde. And
That's cool. Falei, da hora. Then she put on a brown glove. Aí colocaram uma luva marrom. She put the chameleon on her brown glove. Aí a mulher, ela pegou o camaleão na mão. It was an ugly brown. E, cara, ele ficou marrom, feião. So the chameleon turned ugly brown. Aí o camaleão ficou marrom também. And I remember as a kid, this thought came to me. E eu lembro que quando eu era criança, eu pensei They naquela ought to hora. have a superhero called Chameleon Man. Tipo, cara, tinha que ter um super-herói chamado o Homem Camaleão. You wouldn't know he's there. Você nunca vai saber que ele tá lá. He could just blend in. Ele vai lá e se disfarça e camufla. So I began to study about a chameleon. Aí eu comecei a estudar sobre o camaleão. A chameleon takes on the color, O camaleão, ele toma a cor, the hue o tom of whatever it comes in contact with. daquilo que ele entra em contato. So I began to think about it. Aí eu comecei a pensar, então, The chameleon doesn't really have a lot of choice there. o camaleão, ele não tem muita opção. You put it on the glove, it's got to turn the color of the Você glove. coloca ele em cima da luva, ele tem que ficar da cor daquela luva. You put it on a leaf, it's going to turn the color of Você the coloca leaf. ele em cima de uma folha, ele tem que se tornar da cor And I da began to folha. think. Aí eu comecei a pensar, Being a chameleon is not a superpower. ser um camaleão não é ter superpoder. Being a chameleon might be a weakness. Ser um camaleão talvez seja uma fraqueza. And I began to wonder if we have chameleon Christians. E eu comecei a pensar se a gente tem cristãos camaleões. You put them in this Você environment, coloca ele nesse ambiente, and rather than change the environment, e aí em vez dele mudar o ambiente, they feel forced to change eles into se their sentem environment. forçados a mudar para aquele ambiente. You bring them over here on an ugly brown glove. Você traz ele aqui para um marrom feio. Chameleon Christian looking ugly O brown, cristão like camaleão fica like marrom the world feio around também. it. Assim como um you're ambiente onde supposed ele to be está. green, Você deveria ser verde, but you're ugly brown mas right agora você now. está marrom feioso. And I began to realize that what this thing is all about E eu comecei a entender sobre tudo o que isso é a respeito. is that we live in a time É que nós estamos vivendo num tempo that we have people who are chameleon Christians one day aonde tem pessoas que são cristãos camaleão um dia and then super saints the next e aí day depois super santos no outro dia, because they don't know who they are. porque eles não sabem quem eles são. So we got to address this. Então a gente tem que adereçar esse assunto. Okay, I mentioned how many of you were at Dunamis. Eu mencionei aqui, quem aqui estava na conferência Dunamis? I mentioned about Lion King. E eu falei lá a história do Rei Leão. Lion King, Simba's dad was Mufasa. Então o pai do Simba era o Mufasa. And I mentioned this scene that many of you remember. E aí eu mencionei uma cena que muita gente lembra desse filme. Simba was supposed to be the king of Pride Rock because his daddy died. O Simba deveria ser o rei daquele reinado porque o pai dele morreu. When your dad is king, that makes you royalty. Quando o seu pai é um rei, isso te faz realeza. The dad dies, so now Simba needs to reign in his place. O pai morre, então agora o Simba tem que reinar no lugar do pai. But Simba's confused about who he Mas o is. Simba está confuso com quem ele é. So he runs around with Pumbaa and Timon, Então ele corre lá com Pumba e com não sei qual que é o outro nome, eating bugs, comendo mosquito singing Hakuna Matata. e cantando Hakuna Matata. You're supposed to be reigning on Pride Você Rock. deveria estar lá reinando lá no seu reinado. So there's this scene. Então tem uma cena. I saw it on Broadway in New York when they did the live action play of Lion E aí King. quando eu fui lá na Broadway, eu vi o teatro do Rei Leão, eu vi essa cena. It was awesome. E foi incrível. It won a Tony Award. E ganhou um prêmio Tony essa cena. All of a sudden, Mufasa the dad appears to Então de Simba. repente o Mufasa, o Rei Leão pai, aparece pro Simba. And I told you, I believe it was last night, that phrase. E eu lembro que eu falei, acho que ontem à noite, essa frase. Mufasa says to Simba, you have forgotten me. Mufasa fala pro Simba, você se esqueceu de mim. Simba says, Dad, I could never forget E you. o Simba fala, pai, eu nunca poderia esquecer de você. Mufasa says, you have forgotten me because you've forgotten who you E are. Mufasa fala, você se esqueceu de mim porque você se esqueceu de quem você é. I made the point that when you
suffer in your identity, E o ponto que eu fiz é que quando você sofre com a sua identidade, it wars against your revelation of the isso Father. batalha contra a revelação do seu Pai de quem você é. The Bible says, I will praise you because I am fearfully and wonderfully made. A Bíblia diz que eu te louvarei porque eu fui feito de maneira maravilhosa. If you don't know you're fearfully and wonderfully Se made, você não sabe que você foi feito de maneira you will maravilhosa, rob the Father of His praise. você vai roubar do seu Pai o louvor que é digno a Again, Ele. the scripture is, Então a escritura é: I will praise you eu te louvarei because porque I am fearfully and wonderfully made. eu fui feito de maneira maravilhosa. Now back to Lion King. Então volta aqui pro Rei Leão. Mufasa finally says this, O Mufasa finalmente fala. and it was very telling in the movie. It impacted my life. E essa cena me impactou muito. Mufasa says to Simba, Mufasa fala pro Simba: you are more than what you've become. você é mais do que o que você se tornou. It was his way of saying, Era a maneira dele de dizer: you clicked like on the wrong Instagram você picture of apertou you. like na foto errada do Instagram. You're supposed to be a king. Você deveria ser um You're rei. supposed to walk in Você royalty. deveria andar em realeza. But you're eating bugs, Mas singing você está Hakuna comendo Matata. insetos e cantando Hakuna Matata. Now I want to bring you to this scene that I think is so important. E agora eu quero te trazer para uma cena que eu acho que é muito importante. We're going to read Matthew 16, 13 through 19. A gente vai ler Mateus 16, 13 a 19. If you have a Bible, turn there. Se você está com a Bíblia aí, abre Mateus This 16, is so versículo important. 13. Essa é uma parte muito importante. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. This scene is so significant to you. Essa cena, ela é tão importante para você. In the time that we have left, I want to break this down to you. E até a hora de eu ir embora, eu quero ter detalhado isso. But this passage establishes two major themes. Mas essa passagem, ela estabelece dois pontos muito importantes. Most important thing about you A coisa mais importante sobre você is your revelation of who God is to you. é a revelação que você tem de quem Deus é para você. If you don't know who God Se is, você não sabe quem Deus é, you'll never find out who you were meant to você be. nunca vai descobrir quem você foi feito para ser. In the world, E no mundo, we form our identity a gente forma a nossa identidade based on how we look, baseado no como a gente se aparenta, based on what we wear, baseado no que a gente veste, based on what we drive, baseado no que a gente dirige, how much money we make, quanto dinheiro a gente faz, who's holding our arm this week, quem está segurando o meu braço, how many followers we got on social quantos media. seguidores a gente tem nas mídias sociais. The problem with that is this. E o problema disso é o seguinte: It's too many moving parts. existem muitas partes Your móveis. finances can change. E aí, Your finances can change. e as suas finanças, elas podem mudar. Your car might get in an accident. O seu carro, você pode se envolver num You may acidente com lose your ele. job. Talvez você perca o seu emprego. Your clothes will wear out. Talvez as suas roupas vão ficar velhas. Then that girl or guy don't want to hold your arm this week. Aquela menina, aquele cara que estava segurando o seu You braço might te lose largou. some followers on social Talvez você media. vai perder seguidores nas mídias It's too many sociais. moving parts. São muitas partes móveis. Only Jesus Só Jesus can bear the weight pode suportar o of the peso sum of your huge identity. de alguns dos seus Come on, maiores give the Lord a hand problemas clap de if you believe that. identidade. E se você acredita nisso, dá um aplauso a Jesus. I want to define identity for you. Identity is Eu quero definir a identidade para it's the você. sum of everything that shapes us. A identidade é a soma de tudo que nos molda. So I want to say it again. Get out your phone, simply write this down. This is important. Anota isso. Identity is the sum A identidade é a soma of everything that shapes you. de tudo que te molda.
it frames your actions. ela estabelece as suas ações. And it communicates to others who you are. E ela comunica para outras pessoas quem você é. Let me say that again. Eu vou repetir. Identity A is identidade the sum of everything é a soma de tudo that shapes you, que te molda. frames your actions, Ela define as suas and ações communicates to others e ela comunica aos outros who you really are. quem você realmente é. Everyone at the sound of my voice, Todo mundo aqui debaixo do som da minha voz, you are living out of your identity, você está vivendo a partir da sua identidade. whether you intend to or not. Independente se você intenciona isso ou não. So many people get disillusioned, Tantas pessoas, elas pegam a desilusão and the devil will try to get you disillusioned with God, e o diabo vai tentar te desiludir com Deus. and they walk away from God E aí eles se afastam de Deus when the problem wasn't about God. quando o problema não era com Deus. The problem is you have not settled who you are, O problema é você não entender quem você or é, more important, whose you are. ou mais importante, de quem você é. So here is the backdrop. Então, o pano de fundo disso aqui é o seguinte: Jesus comes to the disciples. Jesus, ele chega nos discípulos. Peter is going to be the spokesperson. Pedro é o porta-voz. And he says to the disciples and Peter, E aí ele fala para os discípulos. who do men say that I am? Jesus fala para os discípulos e o Pedro, ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? I have a belief on that. E eu tenho uma crença nisso. I believe Jesus Eu acredito que Jesus, was trying to measure ele estava tentando medir the influence of culture on his a disciples. influência da cultura nos seus discípulos. Who do men say that I am? Quem eles estão dizendo que eu sou? Who does the hip hop world say that O I que am? o mundo do hip hop está falando que eu Who sou? does Drake say that I O am? que o Drake está falando quem eu sou? Who do they say in the movies? Who do they Quem say eles estão that I am? falando nos filmes quem eu sou? The entertainers. Os entretenedores. Who does the liberal media say that O I que a am? mídia liberal está falando que eu sou? Who does the professor at the university say O that I que o am? professor na faculdade está falando que eu sou? He wanted to know, Ele queria saber: are you taking your cues? será que você está pegando acusação contra você? Are you living by information? Será que você está vivendo a partir de Or will you informação? choose to live by Ou revelation? você escolhe viver a partir de revelação? Peter said, E aí Pedro fala. amen, go ahead, clap for the Pode truth. dar um aplauso para Jesus por causa disso. Peter says, some say you're Elijah. Pedro fala: uns falam que você é Elias. Some say you're John the Baptist. Uns falam que você é João Batista. In other words, they think you're a man, but you're prophetic. Em outras palavras, eles acham que você é um homem, mas você é um profeta. And then Jesus asked Peter, who do you E say aí that I am? Jesus, ele pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Again, the answer to this question E de novo, a resposta para essa pergunta, is the most important thing about you. ela é a coisa mais importante sobre você. Because, please hear this. Porque, por favor, presta atenção. Who Jesus is to you, Quem Jesus é para você, Jesus will be through you. Jesus vai ser através de você. Who Jesus is to you, Quem Jesus é para você, Jesus will be through you. Jesus vai ser através de If você. your revelation is Se inferior, a sua revelação é if inferior, your revelation is weak, se a sua revelação é fraca, then your walk will be inferior. então o seu andar Your vai ser walk will inferior. be weak. O seu andar vai ser If you fraco. want to strengthen your walk, E se você quer fortalecer a sua caminhada, you need to have your revelation. você precisa ter a sua revelação consertada. Too many people Muitas pessoas, gaze at the world, elas contemplam o mundo, but kind of glance at Jesus. mas aí ficam só lá, só dando uma olhadinha em When they Jesus. need to gaze at Quando eles Jesus precisam contemplar a Jesus and glance at the world. e só dar uma observada no Because the mundo. world can't tell me who I Porque am. o mundo não pode me The dizer quem eu world can't sou. tell you who you O are. mundo não pode te dizer Number quem one, você é. they don't know you. O mundo não te conhece. They don't know what's inside of Ele you. não sabe o que tem dentro de They você. didn't create you. Ele não te fez. They only look at your Ele performance, só olha para Your sua behavior. performance, para o seu comportamento, your test scores. só as suas notas. They don't know your purpose. Eles não sabem o seu propósito. There is something supernatural about you. Existe algo sobrenatural The sobre world você. has no way of measuring E o that. mundo não tem como medir isso. So it has to become how cute you look. Então tem que ser a respeito de quão bonito você é. It has to be how you look in those whatever clothes you're wearing. Como você se aparenta em qualquer roupa que você está vestindo. How much money you make it rain. How much Quanto money- dinheiro você tem e você faz chover.
But that is a moving part. Mas isso é uma parte móvel. So here's Peter's answer. Então Pedro responde o seguinte: He says, "You are the Christ, the Son of the living God." ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. How many of you know Peter didn't take his information from the world? Quem é que entende que Pedro não pegou essa informação do mundo? And here is the proof. E aí a prova é a seguinte: Jesus said, Jesus disse: "Blessed are you, Simon, son of Jonah. bem-aventurado és tu, Simão For Barjonas, flesh and blood, porque não foi nem carne nem the world sangue, around you, o mundo ao seu social redor, media, a mídia social, musicians and os entertainers, músicos e entretenedores, actors in Hollywood, atores de Hollywood, they couldn't have told you that. eles não poderiam ter te dito Only isso. one way you get this. Só uma maneira você pode ter pego My essa Heavenly resposta. Father O meu Pai Celestial, Revealed it to you. Ele te revelou isso. And not only that, E não só isso, I say that's blessed. eu digo que That's tu és blessed. bem-aventurado. You are blessed when you have Você é that revelation. bendito por Come causa on, dessa somebody. revelação. Now here is the thing that may not be meets the eye. E talvez aquilo que você talvez não pegou nessa passagem. When I first went to Israel, Primeira vez que eu fui para Israel, it was not only my first trip, não era só a minha primeira it viagem. was Teo's first trip. We both went Foi a together. primeira viagem do Teófilo para Israel. A gente With foi junto. Bishop Robert O Stearns. Bishop Robert Stearns, Last year. ano passado, We stood on this mountain cliff, a gente estava lá no monte de montanhas e montes, Caesarea Philippi. Cesareia de Filipe. Here is where Jesus is asking this question. E aí Jesus está lá fazendo uma pergunta. The place he asked the question O lugar onde ele faz essa is so pergunta, profound, ele é tão profundo it blows me away. que isso me impactou demais. Okay, we're at Caesarea Philippi Então a right gente está now. lá em Cesareia de Filipe agora. Here is Jesus. Jesus está aqui. Here is Peter. Pedro está aqui. This conversation is going. Está tendo uma conversa aqui. If we looked off of the ledge of this cliff, Se a gente olhar para a altura desse penhasco, we could count 14 temples of Baal. a gente consegue contar 14 templos de Baal. Think about that. E pensa nisso. As he's asking Peter, Enquanto ele está he perguntando can para look Pedro, and see 14 false temples ele pode olhar e observar 14 templos falsos to a demon named Baal para um demônio chamado Baal. that was worshipped through immorality, Isso era adoração através da imoralidade. believed to be the god of fertility and the Ele god era who could bring tido your harvest. como o Deus da fertilidade, aquele que produziria uma colheita em você. Not only that, if they were to look over to their right, E não só isso, se eles olhassem para o lado direito, they could see this huge statue eles poderiam ver uma estátua gigante, built to Caesar Augustus. construída por César Augusto. This thing was so tall, E essa estátua era tão alta it would have stood out to everyone. que ela estaria aos olhos de todo mundo. They were not too far from the Jordan River. E não era tão longe do Rio Jordão. That at this point in time, E nesse momento na história, it represented religion, isso representava religião, not good religion. não a boa The religião. Pharisees, Os fariseus, all these laws of washing and purification, todas essas leis de se lavar, de purificação, making what should be internal external. fazendo aquilo que deveria ser interno, algo externo. They could have seen that, Eles poderiam ter visto but that's aquilo, not all. e não é tudo. Had they looked to the left, Eles poderiam ter olhado para a they would esquerda have seen this cave. e eles teriam visto uma It was caverna. believed this cave E era crido que essa caverna, was a passageway to the underworld. ela era uma passagem para o mundo subterrâneo. There's a mythological small g god named Pan. Existe um deus da mitologia chamado Pan. They believe that Pan dwelled in that E cave. aí eles acreditam que esse deus Pan habitava nessa caverna. Pan was this kind of confusing looking idol. E esse era um ídolo que ele tinha uma aparência estranha. But understand this about Pan. Mas entenda isso sobre esse ídolo Pan. It's where we would use the word pantheism. É onde originou a palavra panteísmo. Pantheism just believes God is in anything. E panteísmo, ele acredita que Deus está em tudo. Smoke marijuana, God is in this Eu estou marijuana. fumando maconha, Deus está na maconha. Take this drug, God is in this drug. Toma essa droga, Deus está na droga. Sleep around and party, God is in the sleeping around Dorme and aí com party. todo mundo, vai pra balada, Deus está na balada. It's a mentality today. Ela é uma mentalidade de hoje em dia. It's also where we get the word pansexual. E é também da onde origina a palavra pansexual. It's becoming a more popular practice E isso está se tornando uma prática cada vez mais popular. where
people will have sex with the same sex, opposite sex, even animals indiscriminately. Onde as pessoas fazem sexo com o mesmo sexo, com outro sexo, com animal, de maneira indiscriminada. It's not bisexual. Não é algo It's not bissexual, transsexual. não é It's transexual, called pansexual. é chamado pansexual. But maybe this word will reach you differently. Mas talvez essa próxima palavra It vai was te alcançar believed diferente. Era crido That this mythological figure Pan que essa figura mitológica Pan, could instill fear in humans and animals alike. ela poderia estabelecer medo em homens, em humanos e animais. It's where we get the word panic. É aonde se originou a palavra pânico. And then that's not all. E não é só isso. They're right in a section Existe um cruzamento da direita, that this place was the northernmost boundary of the promised land. aonde esse lugar estabelecia a fronteira mais norte da terra prometida. It's where a tribe called Dan in the Old Testament settled. É um lugar onde uma tribo chamada Dan, no Velho Testamento, ela se estabeleceu. When they should have crossed into the promised land, Aonde eles deveriam ter cruzado para dentro they da terra prometida. compromised and stayed on the other side of the Então river. eles se comprometeram e ficaram do outro lado do Rio Jordão. It had always represented a place where they were vulnerable to compromise. E esse lugar sempre foi conhecido como um lugar onde os valores eram comprometidos. Samson was from the Dan tribe. Sansão, ele era dessa tribo de Now Dan. put it all together. Então junta isso tudo. Jesus asked Peter, Jesus, ele pergunta Who do para men say I Pedro: am? quem eles estão dizendo que eu sou? Peter can see 14 altars to Baal. Pedro, ele consegue ver 14 altares de Baal. A big, huge, ambitious statue to Caesar Augustus. Uma estátua gigante de um homem que era a representação de César Augustus. Everything that's wrong in this point of Pharisee and religious works, they could see it. Tudo aquilo que era errado do ponto de vista da religião farisaica, do farisaísmo, eles conseguiram observar de lá. They could see Pan's cave that represented so much. Eles conseguiam ver a caverna de Pan, que representava tanta coisa. They're on the border of compromise. Eles estão na fronteira ali do comprometimento de So valores. here's what I'm saying. Então eu quero dizer o seguinte: Scholars believe os estudiosos this acreditam was the darkest spot on planet Earth in que Jesus' esse day. era o lugar mais obscuro do planeta Terra It na was época the de most Jesus. demonic filled, wicked spot. Era o lugar onde você tinha a presença demoníaca mais forte no mundo. As if Jesus was saying, Como se Jesus estivesse if you dizendo: can keep your revelation se você consegue manter a sua revelação in the midst of darkness, no meio das trevas, I can build a church on that. eu posso construir uma I can igreja build a lá. work on that. Eu posso começar um trabalho lá. Ah! I told you I'm Brazilian. I'm getting fired up right now, okay? Tô te falando que eu sou brasileiro, tô ficando empolgado aqui. Identity is the key to your destiny. A identidade é a chave para o seu destino. So now let's close with what happened next. Então eu quero encerrar agora com o que aconteceu depois disso. Jesus said to Peter, Jesus fala para Pedro: no longer will you be called Simon, não mais você será chamado Simão, but now you're going to be called Peter. mas agora você será chamado Pedro. Simon comes from a root word. Simão vem de uma palavra que é originada: One of it is he who hears, aquele que tem ouvidos, ouça. but not like Samuel, one who hears the Lord. Mas não como Samuel, que ouvia a Deus. It's kind of a hearing of everything. É tipo uma audição para tudo. Almost like we would say everyone is in your ear right Como now. se a gente dissesse: ó, todo mundo está dentro do seu ouvido agora. You don't have a due north in your life. Você não tem um norte para sua vida. But the word Simon, remember this is his old name. Mas a palavra Simão, e lembra que esse é um nome It antigo. means this other thing. Ela significa aquele que ouve tudo. We live in the Bay Area of Northern California. A gente mora naquela parte do norte da Califórnia, da costa da Califórnia. Down by the Bay Bridge that connects Oakland and San Francisco. É ali perto da parte da ponte que conecta São Francisco para a parte da There's this costa. particular plant. Existe uma planta específica lá, When we were kids, we called them bottle cleaners. que quando a gente era criança, a gente falava que era limpador de garrafas. Because it has this long stem Porque ela tem uma haste longa,
and almost this kind of flowery leaf base around it, e tipo uma base de folhas ao redor dela, but it looks like a bottle cleaner. mas parece aquelas esponjas de limpar a garrafa. As a kid, we would watch these things. E aí quando criança a gente olhava para aquela If planta, the wind blew this way, se o vento soprasse desse they jeito, would lay down towards elas the wind. deitavam aqui When the wind a favor do reversed, vento. Quando o they vento would lay this mudava, way. ela virava para When o the outro wind lado. blew back this Quando o way, vento soprava or para trás forward, ou para frente, those things are called reeds. e essa planta é chamada reed. Simon's name O nome de Simão means reed. significa reed. As if to say, your parents É como se dissesse, os seus pais, prophetically put in your identity eles profeticamente colocaram a sua that you identidade, would blow with every wind that dizendo que happens. você iria para qualquer direção que o vento soprasse. Somebody sends a political wind this way, you're this Alguém way. sopra um vento político assim, você vai assim. Someone brings a romance wind this way, you're Alguém this way. sopra um vento romântico desse lado, você vai para esse lado. Someone tries to cast doubt on your faith, you blow this way. Alguém lança dúvida para sua fé, você vai para aquele lado. You're a reed blowing everywhere. Você é essa planta indo para todos You're os lados. unstable. Você é instável. But Jesus said, no longer do I call you Simon. Mas Jesus fala, não mais eu te chamo de Simão. From now on you will be Peter, Mas Petros. de agora em diante você será Pedro, Petrus. It means a rock. Isso significa uma rocha. I'm not talking about the actor, The E eu não Rock. estou falando o ator, The Rock. I mean the rock. Eu estou falando a rocha. So watch this. Então observa isso. When you get who Jesus is, Quando você entende quem Jesus é, it changes your identity. isso muda a sua identidade. Amen. Amém? One of the first things Jesus does Uma das primeiras coisas que Jesus faz, when God goes about changing history quando Deus ele vai mudar a is história, he raises up a testimony ele levanta um testemunho, by changing someone's identity. transformando a identidade de alguém. You used to be weak. Você era fraco. You used to be the chameleon. Você costumava ser o camaleão. You used to be the reed. Você costumava ser essa planta But que I'm gonna put balança. something in you. Mas eu pus algo You're em about to você. become a rock. E agora você está prestes a se And when tornar you uma become a rocha. rock, E quando você se torna uma I rocha, can build my church. eu posso construir a minha igreja. Now you got to understand Mas something. você tem que entender algo. The church in the original A igreja original, is not a building or a structure. ela não é um prédio ou uma estrutura. It's a Greek word, ecclesia. É uma palavra grega no original chamada eclésia. It literally was a Roman form of government E literalmente era uma forma de governo romana. that when Rome would conquer a province, Quando Roma conquistava uma província, they would lead people there eles deixavam pessoas lá that would enforce Roman customs, que iriam colocar costumes romanos, Roman values, valores romanos, if they could, Roman e language. se eles conseguiam até a língua You romana, would use Roman currency. você podia usar moeda romana, And that group from Rome was called ecclesia. e esse grupo romano era chamado eclésia. Jesus is not saying, Jesus não está if you get dizendo, your identity right, se você pegar a sua I'm going to make identidade, you a physical structure building. eu vou fazer com que você seja uma estrutura física de um He's saying, prédio. if you get your identity Ele right, está falando, se você entender a sua you will identidade, impact culture and você vai make impactar a earth look like cultura heaven. Come on, e somebody. você vai fazer o inferno se parecer com os céus. One final thing. E um ponto final aqui. He says, upon this rock, Ele fala que sobre essa I will rocha build my church. eu construirei a minha igreja. And you got to love E this. você tem que amar essa And parte. the gates of hell Lá nas portas do inferno, will not prevail. elas não prevalecerão. You can rebuke devils all day, Você pode repreender o diabo o dia inteiro, but the greatest act of warfare mas o maior ato de batalha, de luta espiritual, is to know who you are. é você saber quem você é. It's to know whose you are. É você saber de quem você I'm a é. child of God. Eu sou um filho de Deus. I'm a blood-bought son. I'm a blood-bought Eu daughter. sou um filho nascido de novo. I have the eternal one living in me. Eu tenho o eterno habitando Same em spirit mim. that raised Christ Jesus O from the mesmo dead. Espírito que ergueu Jesus dos As mortos. Jesus is in the world, E se Jesus está no am I in the mundo, world. eu também estou I no can heal mundo. the sick, Eu posso curar o cleanse the doente, leper, limpar o cast out leproso, devils, expulsar demônios, make cancer and endangered species. fazer pessoas que estão em situações de Because risco, this is who the Father says I am. porque isso é quem o Pai diz que eu sou. Final thing.
E o ponto final. The Catholics believe Os católicos acreditam when Jesus said, que quando Jesus disse: upon this rock, sobre esta will rocha build my church. eu construirei a minha igreja, gates of hell shall not prevail. e os portões do inferno não They prevalecerão. believe Peter Eles was acreditam the que rock. Pedro era a rocha. And God did use Peter. E Deus usou Pedro. He stood up on the day of Pentecost, Ele estava lá no dia de the church's Pentecostes. birthday. E, The church's birthday. e aí, aquele dia foi o aniversário de nascimento da igreja. Protestants believe Os protestantes acreditam that God builds his church upon a rock, and the rock is the revelation of who God que is. Deus construiu a sua igreja sobre uma rocha, e essa rocha é a revelação de quem Deus é. But let me submit to you one other thing. Mas eu quero colocar um outro ponto. This Hebrew contextual scholar Esse estudioso hebreu, suggests a third interpretation. ele deu uma terceira interpretação. If not as powerful, maybe even more powerful. Se não tão poderosa quanto essas outras, talvez até mais. Why would Jesus pick the morally most filthiest spot on the earth Por que Jesus pegaria o lugar mais escuro, com mais trevas na terra, to seek out a declaration of his identity? para buscar uma declaração a respeito da sua identidade? Is it possible É impossível. that this is what Jesus was also saying? Que Jesus estava também Upon dizendo this isso rock, sobre esta rocha, Caesarea Philippi, sobre Cesareia de the Filipe, morally filthiest, o darkest lugar spot. moralmente mais sujo e mais obscuro. I want you to be the church, Eu quero que você seja a igreja, not just in the nice places, não só nos lugares legais, not just amongst the upper class, não só no meio da classe alta, not amongst the people that look right, smell right, não só do povo drive bonito, the right cheiroso, car, live in the usando, right house. morando na casa bacana, no clube If legal. you know who you are, Mas se você sabe quem You have você this é, revelation. você tem essa revelação, you can build a work of God você pode construir In a the obra de marketplace. Deus no mercado, in the university, nas in universidades, the favelas, na favela, on the streets, nas ruas, amongst prostitutes, no meio das prostitutas, people shooting one no another. meio das pessoas atirando umas What nas God has outras. put in you Porque o que Deus colocou em not você inferior não é inferior to what He puts around do you. que aquilo que Ele colocou ao If seu you have that redor. revelation, Se você tem essa you are revelação, unstoppable. você é imparável. Come on, stand up, give the Lord Fica a de hand pé clap. aí. Come on, Dá um clap. aplauso para Jesus agora. I want you to close your eyes right now. Eu quero que você feche os seus olhos agora. The guy that invented the first car O cara que inventou o primeiro carro, was Henry T. Ford. ele foi o Henry Ford. It's where we get the Ford Motors, É daí que nasceu a Ford Motors. Ford cars. É o carro Ford. Before he died, he would tell this story. Antes dele morrer, ele contava uma história. It was well into his later years in life. Lá nos últimos anos da sua vida, The Model T car was out. carro chamado Modelo T The saiu. next evolution of Ford cars were released. E aí a próxima revolução dos modelos dos carros da Ford foi It was a lançada. rainy, dark night. E ela foi numa noite chuvosa. Henry T. Ford was driving down a O road. Henry Ford, ele estava dirigindo numa rua, numa estrada, He saw a guy that was having problems with his car on the side of the road. e ele viu cara que estava tendo problema com o carro no acostamento. It's raining and thundering very badly. Tá chovendo muito naquela noite. It's a storm. E tem uma tempestade, na There verdade. was no Uber. Não tinha Uber, There was no tow truck. não tinha There was guincho, no cell phone. não tinha telefone celular. This dude on the side of the road E esse cara no acostamento, on a dark night numa noite was escura, going to be there for a while. ele ia ficar lá um tempão. But fate had it Mas o destino that the guy that made his car fez com que o cara que fez o carro is dele driving right by him. estivesse dirigindo, passando naquele would lugar that naquele be like? momento. Como que seria isso? But all of a sudden, this is where the story takes a turn. Mas de repente é aí que a história faz uma curva. The young guy in the car Esse jovem no carro, stopped on the side of the road, parado no acostamento, saw Henry Ford with a hat on walk towards ele him. vê o Henry Ford vindo com um chapéu The young andando. guy was prideful. E esse jovem era muito orgulhoso. Remember, Henry Ford was telling this story. Lembra que o Henry Ford estava contando uma The young história. guy jumps out of the car, Esse jovem sai do puts carro, his hand up.
põe a mão dele He says, hey, old man, e ele fala: "Oh, velho, if I needed your help, se eu precisasse da sua would have ajuda, asked for it. eu teria pedido. I don't need your help. Eu não preciso da sua Go ajuda. back in your car. Volta pro seu carro." Here is a guy. E aí tem um cara lá Car is in trouble. que o carro dele tá com problema, It's not moving. ele não está se movendo, No cell phone. não tem celular. He did not know Ele não sabia that in that moment, que num minuto he turned away ele viraria, the maker and manufacturer ele mandaria embora of his car o cara que fabricou o that carro dele, could have stuck his hand in underneath that hood que poderia ter colocado a mão debaixo do and capô probably have gotten back on the road e like that. provavelmente arrumado e feito o carro andar Henry novamente. Ford built the first one. O Henry Ford, ele construiu o primeiro How carro. often in life, E quantas vezes na nossa in the vida, midst of a crisis, no meio de uma crise, a philosophy that broke down, uma filosofia que foi quebrada, Jesus walks up to us. Jesus ele vem até nós The absolute worst position to be in na pior posição que ele poderia is the estar. pride that I can make it on my own. A pior posição que eu I can poderia fix estar this on my é own. o orgulho próprio. Ah, eu posso consertar isso And for sozinho. that moment to turn back, E você fazer com que nesse momento your maker and manufacturer você of your destiny. rejeitasse aquele que te fez. Do not make the mistake tonight Não cometa esse erro hoje à noite. that man made on that road that night. Porque se aquele homem naquela Close your noite, eyes. que aquele homem If fez you're naquela here in the noite, balcony se você fecha seus olhos, you're se on você the lower tiver, level, se você estiver no mezanino ou and you've embaixo, never committed your life to e Christ, você nunca se comprometeu a You uma don't know vida if you com were to Cristo, die, se você não sabe para onde where você you vai would se go. você fosse morrer, you can afford você não pode saber to be uncertain a você estar incerto about where you will eat tonight. sobre aonde você vai comer hoje à But you noite. cannot afford Você talvez possa não be saber uncertain aonde você vai jantar, about where you'll spend mas você eternity. não pode ter dúvida If you're para here onde right você now, vai se você morrer um dia. You've never made Jesus E se Lord, você está aqui, você nunca fez Jesus o Senhor. or you've walked away from Ou se um Jesus, dia você se afastou de or the Jesus current activities of your life God is not blessing. por causa das ações da sua vida e Deus não está abençoando. Jesus can stick his hand in your heart, Jesus ele pode colocar a mão no seu and with coração one flip of his wrist, e uma manobra bring só a peace colocar uma a love, peça, um amor, hope uma that's out paz, of this world. algo que é além If you're desse here right mundo. now, E se você está aqui If agora, I'm you, I wouldn't even hesitate. e se eu fosse você, eu não If you need hesitaria. to come to Jesus, Se você precisa or come vir para back to the Jesus ou voltar para Jesus, wherever you're at right now, aonde você estiver the agora, balcony lá em cima to the lower level, ou aqui embaixo, put your hand up right now. levanta sua mão Get your agora. hand up if you need to give your life to Christ. Levanta Yes. sua mão se você God tem que bless dar you. para Jesus a sua Yes, vida. God bless you. Yes. Deus te Yes, abençoe. yes, yes. Deus te Yes, abençoe. yes, Deus te yes. abençoe. Yes. Yes. Can I have all of you that are lifting your hand walk up and meet me right here, please? Todo mundo que levantou a Don't mão, stay vem in pra your cá bem seat. rápido. Come on down. If your hand Não is up, fica aí. come on Se down. você Come levantou on. a mão, vem pra Step cá. out of your seat. Come on. Sai daí, vem pra cá. Mount Zion, let's let them know how much we appreciate. E o resto Come da on. igreja, eu quero que vocês apoiem essas pessoas. Yes. 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 Come on, somebody. Come on, somebody. Come on. Keep coming. Keep coming. Continua vindo, vem pra cá. There are more that are coming. Come Eu on. sei que tem mais. People in the balcony. Come on. Você We're aí em waiting cima for do you. mezanino, vem pra cá. Do me a favor. Me faz um favor. Remember, I'm from the United States. Lembra que eu sou dos Estados Unidos. You can blame it on me. Você pode me culpar. You won't see me again till December. Você não vai me ver de novo até When my dezembro. wife comes back and does the Pink Punch Quando a minha ladies esposa vai conference, voltar pro Pink Punch. we will both come back together. A gente vai voltar junto. But this person next to you, Pergunta pra pessoa do seu are lado. you absolutely sure Você tem certeza absoluta that if you were to die tonight, que se você morresse hoje à you would noite, be in heaven? você estaria no céu? Even if you know them, Mesmo se você Turn conhece to the essa left and pessoa, right and ask them. pergunta a ela. if they cannot say yes, Se ela não conseguir dizer I sim, want you to grab them by the eu hand quero que você pegue ela na mão. if they're okay with this Se for tudo bem com and ela, come up here together. e vem junto com ela pra Come on, cá. anybody else that needs to come? Come on.
Mais Come on. alguém precisa vir. Yes. Come on, yes. Come Vem, on, folks. vem, Come on, vem. come on, come on. Come on, come on. Vem. Come on. Yes, yes. Right É isso here. aí. Come on. Come on. Yes. 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 I want to lead you guys in a prayer, E eu quero levar vocês agora para uma oração. and you'll have to forgive my wife and I. E você vai ter que me perdoar, a mim e a minha esposa. We have a flight leaving in a couple A hours. gente tem um voo para pegar daqui a pouquinho. Or else I would love to stay and pray. Senão eu ia ficar aqui e ministrar mais. But the Holy Spirit is here. Mas o Espírito Santo está aqui. He's not going anyplace. E ele não vai a lugar nenhum. I want all of you that are down here. Então eu quero todos vocês que I want vieram you to até aqui à know, frente. Eu quero Jesus que vocês loves you. saibam que Jesus ama vocês. You're the very reason why Jesus gave his Vocês life. são o motivo do porquê ele deu a sua própria vida. He's not mad at you. Ele não está bravo com você. In fact, he's been waiting to hug Na you verdade, ele estava esperando because para he te loves you abraçar. like that. Porque ele te ama assim. Nothing you could have done Nada que você pudesse would fazer make Jesus stop loving you. faria com que Jesus parasse de te Bible amar. says, A Bíblia diz: while we were yet sinners, quando ainda éramos Christ died for pecadores, us. Christ Cristo died for us. morreu por nós. And that same Bible says this. E a mesma Bíblia também diz: We confess with our mouth Jesus se Lord. nós confessarmos com a nossa boca que Believe Jesus in é o our Senhor, hearts. cremos no nosso God raised him coração, from the dead. então Ele foi ressurreto We'll be dos saved. mortos, nós seremos salvos. So let's all pray this together as Então a family. todo mundo aqui vai orar junto Okay. como uma família. Repeat after Titus. Repete depois do Titus: Lord Jesus, Senhor Jesus, I ask you eu te peço, to come into my heart, vir ao meu coração, to be the Lord of my life. ser o Senhor da minha vida. I repent of my sins. Eu me arrependo dos meus pecados. I ask you E eu te peço to give me a new heart, a me dar um novo coração, new desires, novos desejos and a new life. e uma nova vida. I thank you, Jesus, Eu te agradeço, Jesus, that you have forgiven me, porque o Senhor me perdoou, that you love me. porque o Senhor me ama. And tonight, E hoje à noite I am eu sou a child of God filho de Deus, with victory com vitória over the enemy. sobre o inimigo. And Jesus, E Jesus, I will serve you eu te servirei all my days. todos os meus dias, Because tonight, porque hoje à noite I'm a child eu sou filho, of the Most High God. eu do Deus Altíssimo.